Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma resenha literária em algum lugar do jardim, porque partimos do pressuposto de que toda casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, semanalmente, sempre às terças-feiras, sempre às 20 horas, estamos aqui trazendo uma verdadeira flor da literatura espírita do meu jardim. No primeiro momento, à guisa de indicação, eu trago uma obra e, no segundo momento, eu recebo aqui no nosso programa o nosso querido amigo, um amigo de mais de 3 décadas, Silvio Mariano, pesquisador, documentarista espírita, e ele traz também uma flor do seu jardim, da sua estante espírita, e a gente conversa, uma conversa sempre fraterna, regada com alegria, por estarmos divulgando a doutrina e o livro espírita, esse verdadeiro instrumento de divulgação do espiritismo no Brasil e no mundo, não é? Então, antes de eu trazer aqui para vocês a minha flor da literatura espírita dessa semana, vamos elevar o pensamento a Deus e agradecer a Jesus por esse momento, o momento em que estamos aqui, eu e Silvio Mariano, para conversar sobre o livro, este grande instrumento, um instrumento divino da divulgação espírita, mas esse grande instrumento de divulgação da cultura universal para o mundo, para os habitantes do planeta Terra. O livro é o teu amigo que não te abandonará jamais. E nos dias da tua velhice, a tua ancianidade, ele está te fazendo companhia e trocando ideias com você. Então, é o amigo que não abandona amigo no meio do caminho jamais. Então, saudando o livro por essa oportunidade, obrigado, Jesus. Então, meus queridos irmãos, vamos lá. Qual é a flor da literatura espírita que eu trago nessa semana? É esta obra aqui fantástica, o Herculano Pires, que todos vocês conhecem. Temos um programa aqui com a querida Heloísa Pires. O Herculano tem uma obra portentosa, né? Hoje mais de 100 volumes já. Eu confesso a vocês que eu já sou um coroa, não é? Tenho 56 anos de idade, eu tenho toda a obra de Herculano. Até essas obras mais novas que saem pela Paideia, imediatamente eu adquiro, não é? E o primeiro livro que eu li na vida, por mó da misericórdia divina, né, quando eu adentrei pela primeira vez a minha casa espírita, a Casa dos Humildes, eu tinha 17 anos, pessoal, não li nem Kardec. Eu me deparei na estante da livraria com o livro, não é? O Verbo e a Carne, aquela análise de Herculano Pires e Júlio Abreu Filho sobre o rustenguismo. Então, imediatamente peguei a obra, comecei a folhear ali mesmo na livraria e adquiri, né? Então, por um simples acaso, uma curiosidade juvenil, e nem seguindo os ditames do bom conselho, do bom aconselhamento, que a gente deve ler Kardec primeiramente, mas comigo foi assim. Então, já fui vacinado contra a falsa ideia do rustenguismo, né? E a partir dali fui ler Kardec, fui ler as obras complementares, mas estudei Herculano a vida inteira, né? A vida inteira e continuo estudando. E hoje é um motivo de alegria ter um programa com o Dona Heloísa Pires. Mas o que é que acontece? O Herculano desencarna e ele vem através da mediunidade, vá, do querido Francisco Cajazeiras, vá, este grande trabalhador espírita do Ceará, vá, um médico, mas já desencarnado também, não é? Mas o Francisco Cajazeiras é impressionante, porque pela psicografia a gente sente a mesma força do pensamento, né? A mesma linguagem carregada de convicção, e Herculano defendendo os mesmos princípios. Né? Há capítulos aqui impressionantes. O prefácio é de Dona Heloísa Pires. Né? Há um capítulo aqui importantíssimo, religião e religiosidade.
Dona Heloísa, inclusive, ressalta essa questão da religião no seu prefácio. E o Cajazeiras, psicografando Herculano, o Herculano vem, sim, falar do aspecto da religião do Espiritismo. Não é para causar surpresa, porque Herculano, na sua obra-prima, O Espírito e o Tempo, ele colocou o triângulo de Emmanuel, né, ciência, filosofia e religião. Né? Então, tem a sua obra maravilhosa, Visão Espírita da Bíblia. E muitos asseveram que, mas Kardec não falou em três aspectos. Mas, ora, Kardec não falou 800 mil coisas, né? Por exemplo, não havia, na época de Kardec, as reuniões de materialização, espíritos se materializando, como aconteceu com a médium Florence Cook, o espírito Kate que se materializa, e foi pesquisada pelo grande sábio francês, homem de ciência, Sir William Crookes. Então, muitas coisas Kardec não abordou, Kardec não falou. Então, essa coisa fundamentalista dos Kardec estritos, não é? Na expressão antológica de mármore, é uma coisa que chama a atenção. Né? Que chama a atenção, é um verdadeiro absurdo, né? Absurdo o que esses Kardec estritos fazem com o aspecto religioso do espiritismo, querendo tirar, não deve ser tirado. É um capítulo de Herculano, né? E para chancelar a obra, revisão ou reafirmação do espiritismo, não é para revisar, é para reafirmar. Isso que a pesquisa espírita hoje no Brasil está fazendo sobejamente, reafirmando o espiritismo. Bom, no campo da intimidade pessoal, a família de Herculano, Dona Maria Virgínia, que era muito criteriosa, e os filhos receberam do Francisco Cajazeiras psicografias, cartas de Herculano para a família. Foi o único médium que Dona Maria Virgínia aceitou como autênticas suas comunicações, as mensagens de Herculano, foi as oriundas do Francisco Cajazeiras. Né? Então, isso é uma obra histórica de um valor inestimável, né? Revisão ou reafirmação do Espiritismo. Né? É uma interrogação, claro que ficamos com a reafirmação, reafirmando sempre. Pessoal, então é isso. Então, muita paz. Eu vou trazer agora o querido Silvio Mariano, que parece que vai trazer algo de Herculano também na semana de hoje, né? Então, 2 minutinhos aqui, estou colocando aqui o Silvio no nosso aplicativo, vai entrar na nossa sala para conversarmos. Bem, conseguindo aqui, o Silvio já entrou aqui no nosso ambiente. Meu amigo Silvio Mariano, tudo bom, Silvio? Boa noite. O que é que você nos traz hoje? Boa noite, Bruno. Boa noite aos nossos ouvintes aí e que acompanham o blog. O livro que nós vamos comentar na noite de hoje é uma edição especial de Herculano Pires, que foi compilado por Luiz Garcia, baseado num programa radiofônico no Liviado do Amanhã. Muito interessante e que foram distribuídos em 4 volumes. O volume primeiro é exatamente sobre mediunidade, curas, obsessão e sonho. Tudo isso vinculado à doutrina e os conhecimentos de Herculano Pires. O segundo volume é esse, conversa sobre a Bíblia, os Evangelhos e o Espiritismo. O terceiro é Chico Xavier, Parapsicologia, a Reencarnação e outros temas. E o quarto volume, Um Desafio no Espaço, os editoriais. Então, você veja, essa doutrina, eu fico encantada, porque quando a gente pensa que já esgotou em termos de escritos e livros, aparecem novos, e principalmente uma figura tão importante para mim, para você, para muitos brasileiros, muitos espíritos do Brasil e do mundo, trabalho de Herculano Pires. Então, eu fico feliz de conversar sobre isso. Mas, Silvio, você me permita, só no início do programa, você sabe que o programa anterior
a gente fez aquela entrevista sobre o livro do Carlos Sete Baixos, né? Espírito sob Observação, e eu gostei muito, né? Mas, Silvio, para os nossos irmãos, não é todo mundo que tem acesso, sabe o caminho das pedras, né? Para os nossos irmãos, Silvio, 2 minutinhos, eu vou pedir licença a você para eu compartilhar minha tela e mostrar para os nossos amigos. Pessoal, isso aqui é a página do CSA e do Espiritismo, é a página de pesquisa do querido pesquisador, o Carlos Sete Bastos, que traz essa obra maravilhosa que eu e Silvio Mariano, a gente conversou semana passada. É uma biografia de Kardec, junto com os personagens daquele momento da codificação, as médiuns, os espíritos, e depois os continuadores de Kardec. Mas, pessoal, o que me chamou a atenção e eu fiquei encantado, né, é que o Silvio, de uma forma maravilhosa, Silvio analisou a obra, fez os comentários. Silvio Mariano, o Carlos Sete gostou tanto, pessoal, que ele replicou as palavras do Silvio Mariano na página CSA e do Espiritismo, né? Onde o Carlos Sete colocou num posterzinho o que o Silvio falou. O valor dessa obra é inestimável. Eu tenho bastante livros, mas em relação à doutrina e a Kardec, respeitando tudo o que já foi escrito, eu considero uma das melhores pesquisas sobre o Espiritismo e sobre Kardec. Esse é um livro que merece ser vendido pelo menos uns 10 a 20 mil exemplares. Apesar de ser uma pesquisa, é um livro agradável, que o leigo lê sem muitas dificuldades. Silvio Mariano. Então, meu amigo Silvio Mariano, rapaz, a gentileza do Carlos Sete Baixos, né? Você foi parar no CSA e do Espiritismo, meu amigo, e eu fico muito feliz porque é a repercussão do nosso programa, né? E aí, Silvio, o que é que você achou? Eu fico muito feliz, né? Porque é uma opinião, você sabe que a gente conversa aqui de uma maneira bem simples, à vontade, e com o Carlos Sete depois colocar na página dele essas informações, para mim é uma honra. E fico feliz porque, pelo menos, está contribuindo um pouco. E esse livro, como realmente foi dito, merece ser divulgado, o livro de Carlos Sete, né? Então, eu fico agradecido a ele por essa atenção. E você acha que fica também muito feliz saber que o programa está sendo bem aceito. Nossa, mano. E o Carlos Sete falou, Silvio, que ficou encantado pela sua sinceridade, né? E como você conversa aqui, né? Com o coração, então, e faz uma análise verdadeiramente como um pesquisador que você é, né? Por isso que a gente diz, às vezes o movimento espírita de Pernambuco, não é? Não ressalta isso, mas eu faço questão. O Silvio é um pesquisador, ele tem em sua posse documentos importantíssimos da história, tanto do Jesus do Lar, mas que é a história do Espiritismo em Pernambuco também. Bom, mas vamos parar de elogio, né, Silvio Mariano, né? Vamos parar com essa conversa, vamos para agora. Mas parabéns, meu irmão, eu fico feliz demais, né? E você merece. Mas, Silvio, essa obra, que é uma coletânea feita por Wilson Garcia, pesquisador espírita que morou aqui no Recife uns anos, já você sabe disso, ia muito à Casa dos Humildes. O Wilson Garcia faz essa coletânea, mas, ô Silvio, ela se refere às falas de Herculano naquele programa No Limiar do Amanhã, Silvio. Era um programa que era realizado pela Rádio Mulher em São Paulo, na década de 70. E esse programa era, vamos dizer assim, realizado à noite, e eles reapresentavam no domingo. O programa era tão interessante que era reproduzido por algumas outras rádios lá de São Paulo, inclusive por rádio do Paraná. E o que acontece? O que é que se consistia? Aquelas dúvidas, que é uma grande audiência, aquelas dúvidas de que normalmente você sabe que o programa de rádio era aberto a qualquer ouvinte.
Então, a pessoa podia ser o bandista, católico, protestante. Quem é que não tem uma dúvida ou uma pergunta? Eu, muitas vezes, fico aqui, ainda hoje, eu tenho pergunta de leituras que eu faço, às vezes, do Novo Testamento e tal, e gostaria de uma pessoa de maior, vamos dizer assim, penetração nesses estudos para me tirar essa dúvida. Porque, por exemplo, numa época que eu falava uma figura de Melquisedeque, e que não teve genealogia, e que lá o Abraão pagou o dízimo para ele. E isso já saiu alguns livros, etc. E eu tinha essa grande dúvida, e um dizia uma coisa, outro dizia outra, não dava uma satisfação completa. Teve uma vez que, a gente sabe que o nosso amigo Haroldo Dutra Dias é estudioso nessa parte bíblica, do Antigo Testamento. Eu comprei um livro para ele autografar, mas não era a condição que eu fui lá, não era em relação àquele. O livro era bom, mas eu queria tirar essa pergunta para ele. Aí eu deixei todo mundo passar naquela fila de autógrafo. Quando chegou na minha vez, que eu fui o último, eu disse, rapaz, Haroldo, eu estou com uma grande dúvida sobre esse tema, Melquisedeque. Aí ele disse, olha, Melquisedeque, na realidade, é uma parábola, não existe. Quer dizer, já tirou daquilo que muita gente dizia que é uma pessoa física para um ensinamento. Então, são essas coisas. A gente aqui está na Terra, todos nós aqui somos aprendizes. Tem um que estudou um pouquinho mais, isso eu digo em relação à Bíblia e digo em relação ao Espiritismo, porque no Espiritismo também não tem professor, não. Todo mundo é aluno, e cada dia que passa a gente vai aprendendo mais. Então, nesse livro aqui, primeiro eu consegui, numa época, saiu aqui no YouTube, falando a voz de Herculano Pires, sobre esse programa Eliminado Amanhã. Eu fiquei tão feliz. Eu digo, mas rapaz, olha que coisa interessante. E, posteriormente, o que acontece é o seguinte: parece que foram feitas muitas gravações, só que as primeiras, vamos dizer assim, foram perdidas, porque normalmente se gravava muito em fita cassete. Mas alguém teve talvez o cuidado de transcrever isso, etc. E, mas mesmo algumas foram perdidas. Então, nessa coleção, o que pôde conseguir foi transcrever todas essas fitas para se transformar em sob forma de livro, que é necessária para todos nós aqui, no livro espírita, católico, protestante, porque ele traz uma série de informações da bagagem de Herculano Pires, que você sabe que não é pouca. Um homem que traduziu, participou da revista Espírita, fez traduções do Evangelho segundo o Espiritismo, uma cultura de uma bagagem de alta expressão. Então, ele nos. Eu comecei lendo, porque veja bem como são as coisas. Eu comprei esse livro para a livraria de Jesus no Lar. Pedi um outro, mas o outro lá na Candeias já estava esgotado, que era o falar sobre mediunidade. Não, não é que tenha esgotado o livro, não estava no estoque no momento. E eu comprei no sentido de deixar na livraria para vender, que é uma maneira que ajuda a instituição, a venda da livraria de Jesus lá. Só que eu achei tão importante que eu já não vou vender, esse vai ficar para mim, porque eu vi conhecimentos e informações que, olha, eu estou me deliciando com o livro. Silvio, eu fico impressionado com a cobertura da espiritualidade inspirando esses programas, né? Porque você, sem saber, na quinta-feira, a Heloísa Pires, né, gravou aquele programa com a voz de Herculano também no áudio, né? E ela ficou muito emocionada. E hoje você vem abordar o programa de Herculano no Limiar do Amanhã. Mas eu lhe pergunto, Silvio, tem passagens interessantes que o Herculano fazia cada comentário realmente antológico, né? Sobre questões intricadas, né? Alguma coisa te chamou a atenção, você achou interessante nessas perguntas aí? Rapidamente, eu achei três. Uma, eu não tenho nem falado com você,
Mas uma pessoa diz assim que sobre Pedro, dizendo, ó, Herculano, uma pergunta. Herculano Pires, Pedro era um homem rude, que vivia na pescaria, e ele vai e revela que Jesus era o Messias, e tem uma das passagens. Aí ele diz assim, meu irmão, Pedro era um homem rude, mas não impedia que ele fosse um espírito elevado, que veio numa missão, e por inspiração ele pôde exatamente dar essas informações sobre Jesus. Então, aí você vê a maneira sutil como ele explica para a pessoa. Porque a pessoa pensa que aquele que tem inspiração teria que ser um professor, PhD, de altos estudos. Ele não, é um homem rude, mas é um homem elevado, que não tinha problema nenhum. E uma coisa tão interessante, que a gente vê nos evangelhos, que Jesus estava na embarcação com Pedro, e ele jogando rede, etc. Então, são essas coisas que a gente precisa ver da grandeza e como chega. Essa foi uma. Uma outra que eu vi interessante, por exemplo, na nossa oração aqui, eu que fui da Igreja Católica, vim de lá, e com todo respeito, tem uma prece de Santa Maria, Mãe de Deus. E aquilo me intrigava. Como é que Deus tem mãe? Que Deus é um criador, tudo isso. Então, ele vai e explica exatamente. Tanto é que eu já vi algumas vezes, eu normalmente, quando eu fazia essa oração, dizia: Mãe de Jesus, Santa Maria, Mãe de Jesus. Você, né? E eu já qualificava. E eu, inclusive, cheguei a ver também padres da Igreja Católica, mesmo dentro da hierarquia da igreja, que dá, manda que é mãe de Deus, o próprio padre, eu acho que pela concepção dele, a inteligência, ele também não concordava muito, porque isso são escritos humanos e coisa. E ele fala aí, e daí dá uma explicação da questão da trindade. Jesus sempre falou que era filho de Deus. Ele nunca disse que era Deus, nunca disse. Ele dizia assim: eu estou aqui como se fosse uma missão do meu pai que me deu para mim, e nada eu posso, a não ser com a permissão de Deus, que é meu pai. Então fica claro. Mas, logicamente, a gente tem que respeitar o avanço, vamos dizer, de muita coisa. Vamos dizer, essa nova geração. Eu li alguma coisa de Chico ele dizendo que muita coisa sobre Jesus, o tempo posterior, seria, vamos dizer, chegar ao conhecimento humano. Porque se você disser hoje, em vez de ajudar, vai ser gera um impacto. Não é isso? Então, você veja, os telescópios estão aí, de milhões de galáxias, tem hoje bilhões. O universo está em expansão, crescimento, energia, e Deus controlando tudo isso, e mais do que isso, que a gente nem sabe. Mas energia escura, né? São informações que ainda estão, pelo próprio conhecimento humano, ser explicadas. Imagine essas coisas divinas e espirituais, não é? Então, essa foi uma. Uma outra também, que também, se você, eu digo isso com todo respeito, da virgindade de Maria. Porque Deus disse que não veio derrogar lei nenhuma. Silvio, essa era a terceira pergunta que eu ia lhe fazer. Aí eu quero lhe fazer, porque quem foi embalado no sonho católico, né? A gente tinha isso que o Jesus nasceu de uma virgem, né? Mas ainda com relação a Maria, mãe de Deus, o Herculano é engraçado, ele diz assim, Silvio, né? Deus não tem mãe, né? Deus não tem mãe. Mas fale sobre a virgindade de Maria. Sabemos que a gente fala aqui em relação de Jesus, mas você sabe que na mitologia tem muitos da historiografia que tiveram nascimentos virgens, de pessoas virgens, muitos personagens. Então, o que acontece é o seguinte: na nossa concepção, achava que a sexualidade era algo imundo, tudo isso, e que não existe nada disso, o que está na natureza e na cabeça do homem. Então, o que acontece? Ele dá a explicação da grandeza, da alta espiritualidade. Olha, a espiritualidade não só estava alta
Jesus, a gente não fala que é um espírito crístico, mas Maria é de um potencial, não só de Maria, como de José, porque tem uma frase que diz assim: José, que foi o marido de Maria, entrou mudo e saiu calado. Você vê que grandeza desse espírito. Aquele menino, Clóvis Tavares, que era muito amigo e muito ligado à igreja, Chico Xavier revelou que ele tinha passado 1000 anos dentro da igreja. Então, você veja, e ele escreveu a mediunidade dos santos, dos santos que são nada mais que homens que a igreja canonizou, etc. E ele tem lá uma santa, que é a padroeira, parece de Nápoles, que ele diz que ele, inclusive, tem uma grande admiração. E ele encontrou uns manuscritos, e eu tenho até esse livro, e foi editado esse livrozinho, que ele diz que a historiografia, ela está no livro 50 anos depois, que ela se vestiu de homem, e ela já estava vinculada com aqueles espírito de Emmanuel, e ela foi, vamos dizer, foi colocada na pecha de que ela tinha sido. Tinha, ele, na época, estava no convento, mas travestido de homem, e deu uma pecha de que ela tinha assim, se engravidado por um soldado romano. Ela foi expulsa, ficou com esse filho, e só com a morte dela foram verificar ele não era como se apresentava. É, foi Ô, Silvio, não foi Célia, filha de, Célia, rapaz, Célia, filha de Célia. Ovídio Lúcio e Lucília? Exatamente, exatamente. E que depois ficou só quando faleceu, viu que ela era mulher, não Sim, homem. ficou como irmão Martinho, né? Então, irmão Marquinho. Essas coisas que eu vou lendo e você também lê e me auxilia, que a mente é muita coisa, muito detalhe. Então, ele diz que a história da vida dela tinha sido maculada pelas mãos dos homens, porque tem muito coisa no arquivo do Vaticano e que vem, mas um dia essas coisas serão esclarecidas. Então, exatamente, irmão Martinho, dessa figura, dessa grande personagem. Então, se você às vezes faz isso, você pode chegar a um ponto de que outras pessoas ficam até chateadas com você, dizer que você desrespeitou, não desrespeitou nada. Nós temos aqui o entendimento de que as coisas vão fluindo e vai se ajustando. É o caso natural de que eu só queria, viu, Bruno, que eu tivesse que exista um sistema de leitura dinâmica, que é tanta coisa boa que a gente lê. Eu Não, gostaria disso que normalmente comenta-se que Kennedy e tem uma técnica ensinada, lógico que vai muito esforço, mas que às vezes a pessoa pega um livro, diz que Chico Xavier pegava um livro, muitas vezes, e pegava um livro assim e já sabia o conteúdo do livro todo. Inclusive, lógico, aí não era só dinâmica, não. Aí, inclusive, era algo de uma psicometria que ele pegava tudo e dizia até a página. É uma coisa fantástica, né? fantástico. Silvio, eu queria que você desse uma palavrinha. O Herculano falou sobre a Bíblia, aí você falou vários pontos, né? Ele tem um livro que é maravilhoso, né? Visão Espírita da Bíblia, não é? E Exatamente. diz uma coisa que pode até chocar aqueles que não são espíritas, que ele diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, Lógico. e a palavra dos espíritos reveladores, né? Até por quanto que vem a intuição através dos homens. Eles escrevem, mas também tem muitos daqueles que pega aquilo e vai e modifica para o seu belo interesse. Que é muitas vezes você lê um negócio, um tradutor, um copista, aí diz, não ficou bom, não. Então, isso é a primeira coisa, porque nós precisamos dizer, a palavra Bíblia é conjunto de livros. Aquele conjunto de livros é em torno de 1.800 anos e coisa e tal. Então, você veja, né, antigamente não tinha, vamos dizer assim, papel fácil, nem.
nem caneta Bic. Então, tudo era tinha que pegar uma fabricação de uma tinta que também não era barata. O copista pegava um assunto desse de um dito assim, vamos dizer, como se fosse um profeta, escrevia. Você vê ali hoje, em alta tecnologia, de arqueologia bíblica, quando eles encontram lá nas cavernas, ele não vê um livrinho assim, não. Olha, diz assim, hoje mesmo, do que é considerado Bíblia, no original, tem assim um pedacinho de papel assim, com alguns escritos, que aí diz, isso foi de Isaías, inclusive, em Israel, eles fizeram um museu com esses painéis assim, uma coisa belíssima. Por quê? Primeiro, o despertar dessas coisas antigas, se hoje na pesquisa ainda tem muito pouca gente que gosta de pesquisar, imagine há 2000 anos, ou há 200 anos. Hoje que se pega fragmento, você veja aquela questão que também peguei livro sobre a questão do sudário, e dizem que aquilo foi, disseram que, era que foi a veste de Jesus, e diz que é da 1500, que foram feitos. Mas o povo necessita, infelizmente, necessita de alguma coisa para se apegar. Eu, na época que era católico, eu andava com era, o nome não é patuá, mas é Agnus Dei, Agnes. eu comprei muito Agnus Dei, e dizia que, quando eu fui vendido pelas próprias religiosas lá em Petrolina, dizendo que ele tinha ali um pedaço da cruz de Jesus. Rapaz, se fosse mesmo uma coisa, um fragmento milimétrico, Ou o seja, mundo Silvio, isso se chamava também as relíquias, né? Que eles... relíquias. Você sabe que tinha briga, normalmente, em algumas igrejas, colocavam normalmente, vamos dizer assim, uma mandíbula, um perônio, um dos ossos, a dizer que era do santo, porque a igreja, inclusive, chegou até numa época que uma dificuldade tão grande que diziam que várias igrejas tinham daquele mesmo santo. Como é que pode? Esse jeito só tem duas peças, não é? Uma tíbia, só tem duas tíbias. Como é que podia ter quatro ou cinco igrejas dizendo que a tíbia de um santo que o pessoal respeitava, não é? E nós sabemos algumas coisas a gente respeita, mas são partes que hoje já ficou mais no segundo plano, não é? Bom, Silvio, que maravilha, rapaz, já é uma viagem aí no tempo, né? Então, na história do cristianismo e o Herculano que você traz aí, eu queria que o movimento espírita todo tivesse interesse, né? Em mergulhar na obra de Herculano, na sua visão de religião, mas sem mistificação, né? É uma maravilha. Meu amigo Silvio, novamente, brigadão e parabéns aí por você estar aí no CSA e do Espiritismo. Eu vi antes do Silvio, pessoal, né? E que quando eu vi que o Carlos Sete colocou, eu fui atrás do Silvio. Silvio, pelo amor de Deus, vai lá olhar a página do Sete, né? Mas é um motivo de alegria, né? Eu espero que a partir da divulgação do Sete, né? O nosso programa aqui ganhe mais visibilidade, né? Não pelo programa e não pelo meu canal, né? Mas pela experiência, o que Silvio traz aqui é fruto de muita pesquisa. Não é só leitura, é de muita pesquisa, e eu conheço o Silvio pesquisador há mais de 30 anos. Já. Meu irmão, você pode fazer a prece? Vou fazer a peça com muita alegria, mas antes eu só quero dizer um pequeno detalhe, aqui no livro tem que, se a pessoa acessar pelo celular, vai ouvir a voz de Herculano Pires, todos os programas que ele tem. Quer dizer, Ah, que tecnologia, que avanço. que avanço. O livro e já vai ouvir a voz do próprio telefone, não é? Então, sem maior delongas, vamos fazer a nossa prece, levar nosso pensamento a Deus.
para que Ele nos abençoe todos esses trabalhadores e esse nosso encontro fraternal, e que possamos cada vez mais, dentro das nossas limitações, colocar essas informações da doutrina espírita, dessa tão bela doutrina. Que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre, que assim seja. Bom, pessoal, fica o convite sempre, toda terça, 20 horas, o nosso programa Resenha Literária, não é? E esse programa de hoje eu dedico a você, minha mãe, Eva Tavares. Te amo, mamãe. Te amo. Sinto uma saudade imensa, mas com a certeza de que você continua presente em espírito, bem juntinho de mim. Silvio Mariano, meu amigo, um abraço. Até semana que vem